Ciao amici, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Papo Calcio. De novo aqui eu estou de volta, depois de um tempinho afastado, né, Stefano? Estou aqui com meu irmão, meu amigo, Stefano. E hoje um vídeo que tem um tom um pouco diferente dos vídeos que a gente geralmente faz, que é mais a parte do jogo, mais a parte da informação, das informações, das análises. Hoje é um vídeo com um tom de emoção, um tom de agradecimento, um tom de homenagem, né? Na partida de ontem, a penúltima partida de ambos os clubes, né? Tanto a Juve quanto a Lazio, nós tivemos duas despedidas ontem pelo lado da Juventus, né? É o alvo do vídeo hoje, que é o Giorgio Chiellini, 37 anos, zagueiro histórico da Juve, mas eu posso dizer, né, Stefano, sem medo de errar, que é um zagueiro histórico italiano. Acho que é muito pouco provável que algum torcedor de qualquer outro clube que não seja a Juventus que não admire o Chiellini pelo ser humano que ele é acima de tudo, né? É um zagueiraço, sempre foi um zagueiro muito leal, um zagueiro muito técnico. Enfim, não está encerrando a carreira, mas está encerrando a linda passagem dele pela Juventus depois de 17 longos e vitoriosos anos, os dois últimos nem tanto, mas principalmente esse. Mas, enfim, uma história muito bonita, um capítulo muito lindo da história da Juventus se encerrou no Allianz Stadium, se encerrou ontem, né? Vai se encerrar definitivamente agora contra a Fiorentina na última rodada. Giorgio Chiellini, depois de 17 anos, deixa a Juventus, muito provavelmente, pelas notícias que têm saído aí, vai jogar na MLS e muito provavelmente em Los Angeles, que já tem, inclusive, o Los Angeles FC já fez a primeira proposta oficial a ele. Mas, enfim, como eu disse, um vídeo que, para mim, particularmente, é bem difícil, né? Eu fico bastante emocionado quando eu falo do Chiellini, porque é um zagueiro histórico, é um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Só tenho a agradecer ao Chiellini por tudo que ele entregou, não só a Juventus, mas para o futebol italiano, para a seleção da Itália, principalmente o futebol, né? É sempre bom quando você vê um jogador assim, leal, técnico, que é espelho para muita gente e tem uma carreira tão bonita quanto a do Chiellini. E, bom, é isso. Eu vou iniciar o vídeo agradecendo demais ao Chiellini ter jogado no futebol italiano, na Juve, ter feito a carreira linda que ele fez. Obrigado por tudo e vamos sentir a sua falta, Chiellini. Você vai fazer uma falta gigantesca aí no futebol italiano. Espero que antes mesmo de você parar de jogar bola, que você ainda volte para o futebol italiano para fazer, quem sabe, o seu último jogo aí, um jogo de despedida, que possa ser, vou arriscar aqui, que possa ser uma Juve contra a seleção da Itália e que ele possa jogar 45 minutos de cada lado. Eu acho que seria bem, bem legal, assim. E é isso. Vou passar a bola para você falar um pouquinho, Stefano, depois eu volto aqui a falar mais um pouco. Tá contigo. Tchau, ragazzi. Aqui quem fala é Stefano, do canal Papo Couch. Não tem nem muito mais a falar, porque o Enzo até numa declaração emocionada já disse, acho que todo o sentimento do italiano, né, em relação ao Chiellini, né, o Chiellini que fez assim, na verdade o Chiellini surgiu, né, para o futebol na Juventus, é indiscutível, apesar de ter iniciado a carreira no Livorno, passou pela Fiorentina, até começou a aparecer na Fiorentina, né, tanto que foi convocado para a seleção italiana atuando pela Fiorentina, mas foi na Juventus que o Chiellini montou a sua história, né? Isso é indiscutível. Talvez assim, o que mais se equipare à história do Chiellini, para muitos até um absurdo que eu vou falar, mas é uma opinião, quem conhece de futebol e quem conhece de futebol italiano, possa sim concordar comigo, que a história do Chiellini da Juventus é como a do Maldini para o Milan, né? É um jogador que a segunda pele, né? Não digo nem a pele do jogador já é a Juventus, que é a história do Chiellini. O Chiellini, ele fez parte de esquadrões da Juventus, ele fez parte de
dos piores e dos melhores momentos da Juventus nos últimos 15 anos, né? Ele foi campeão, ele participou de equipes terríveis, ele sendo destaque, de equipes maravilhosas, com ele sendo destaque. A seleção italiana, que é o que eu posso falar melhor ainda, né? O Chiellini, ele foi a segurança da seleção italiana e fez parte da manutenção da Itália como o maior poder defensivo da história do futebol mundial, né? O Chiellini, ele foi um cara que eu tenho muitas lembranças interessantes, assim, gente, o Chiellini não faleceu, tá? Eu tenho lembranças do Chiellini atuando, né, em diversos, inúmeros jogos, mas o Chiellini, eu posso fazer uma comparação com o Puyol. Por quê? O Puyol era um tipo de jogador que ele brincava muito, ele tinha aquele sorriso no rosto, tinham confusões em campo, não era o Puyol que dava o primeiro soco ou arrumava a briga, ele separava e ria para o jogador adversário, e o jogador adversário desmontava. Você pode pesquisar aí inúmeras situações do Chiellini. O Chiellini, antes do jogo, começava e brincava com o jogador sério do clube, outro arrancava risadas de jogadores de outras equipes. O Chiellini até, se não me engano, salvo engano, depois de qualquer coisa, você pode até contornar, o Enzo. Mas qual foi a situação do Luis Soares? Você lembra da situação do Luis Soares, da mordida do Luis Soares na Copa? Quem que o Luis Soares mordeu? A situação com o Luis Soares foi um jogo Uruguai-Itália, um escanteio, se eu não me engano, uma disputa de bola. E o Luis Soares, na disputa de bola com o Giorgio, como ele já havia feito lá atrás acho que foi com o Evra no Manchester United, que ele mordeu o braço lá, ele foi na disputa aérea antes da disputa Chiellini, que inclusive o Chiellini, a figura dele, ele ainda defendeu o Soares na arbitragem, foi falar que nada tinha acontecido e tal, não sei o quê. Até nisso, a elegância, né, do Chiellini. Então, Exatamente. É um jogador que ele, na verdade, ele é diferenciado em diversos aspectos. É um jogador muito inteligente. As declarações do Chiellini, né? Quem assiste Chiellini, quem teve o prazer de assistir Chiellini todos esses anos, sabe muito bem de a pessoa maravilhosa que o Chiellini é. O Chiellini, apesar dos pesares de diversas situações que ele caiu tanto com a Juventus quanto a seleção italiana, ele levantou tão ou mais forte do que estava. Então, isso o que ele mostrou, né? Dentro de tantos outros jogadores que temos como ídolos aí, no meu caso, eu tenho um ídolo máximo que é o Gattuso, né, que mostra a força do italiano, a raça do italiano, que ele entrega da mesma forma. É um cara que, na última Eurocopa, por exemplo, que a gente acompanhou aqui no Papo Couch, vocês podem perceber o Chiellini, assim, ele não era o titular absoluto, porque já estava naquela entre-safra, mas o Chiellini é o Chiellini. A gente tinha segurança, colocou o Chiellini, a gente não precisa nem olhar mais para a defesa. Então, o Chiellini é isso. O Chiellini foi uma segurança absurda, tanto para a Juventus quanto para a seleção italiana, talvez em certos momentos, principalmente até para a Juventus, né? A seleção italiana teve alguns contratempos, mas o Chiellini é indiscutível, um dos grandes zagueiros da história do futebol mundial. E realmente, assim como o Enzo, eu me emociono principalmente porque esses jogadores, com o passar do tempo, parece que vão se sumindo. Esses jogadores identificados com o clube, identificados com a seleção. Nós tivemos tantos jogadores aqui no Brasil, por exemplo, como vocês acompanham muito do Brasil, tivemos ultimamente poucos jogadores com tanta identificação como o futebol italiano tem, né? E Chiellini faz parte desse hall sem brincadeira nenhuma, dos melhores zagueiros da história do futebol. É contigo, Enzo. pois é difícil arrumar palavras nesse momento para falar. 560 jogos com a malheta bianconera, 36 gols, apenas 2 cartões vermelhos. Aí não tem muito o que falar quando você olha esses números, né? Um zagueiro da envergadura dele, apenas 2 vermelhos na história linda que ele tem com a Juve. Vale lembrar, Stefano, que ele carregou a Juventus
ele e outros jogadores, trouxe a Juventus de volta da Série B, naquele fatídico ano que a Juve jogou a Série B, e participou do time hegemônico dos 9 anos de Scudettos seguidos. Com certeza, para mim, é o maior zagueiro que eu já vi atuar pela Juve, um dos maiores da Itália do futebol. Para mim, sim, também concordo com você, ele está no panteão aí de Maldini e Baresi, com certeza. São épocas diferentes de futebol disputado de forma diferente, mas inevitavelmente são 3 nomes de muito peso na história da Itália. 9 Scudettos, né? Os 9 aí da hegemonia pós volta da Série B, 5 Copa Itália, 5 Supercopas Itália, né? E foi campeão com a seleção italiana de uma Eurocopa depois de muito tempo da Itália no jejum, inclusive sem participação em Copas do Mundo, que ainda continua, né? Mas vale lembrar que ele foi o cara. Ele foi um cara, inclusive, importante para o título da Itália, da Eurocopa, que ele faz aquela falta no jogador da Inglaterra num contra-ataque, impedindo que a Inglaterra chegasse no gol do Donnarumma. E aí a Itália foi e conseguiu nos pênaltis a Eurocopa depois de muito tempo, sem ver nenhum título, né? Giorgione deixou a Juve, está indo para a MLS, muito provavelmente vai encerrar a carreira lá. Que nem eu disse no começo, assim, só tenho a agradecer pelos anos, pelo futebol, pela dedicação, principalmente a Juve, e é isso. Chiellini está no meu coração, é isso. Grazie di tutto, Giorgione. Grazie di tutto. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Você foi um dos zagueiros que, como eu citei, me fez muito lembrar o Maldini, me fez muito lembrar o Baresi, porque você, na realidade, Chiellini, eu sei que você não vai assistir esse vídeo, mas como se eu estivesse falando com você. Você fez, como eu citei, você fez com que a Itália não sentisse falta da defesa anterior, da dupla de zaga anterior. Você foi o cara que praticamente vestiu a camisa da seleção italiana e também da Juventus como uma maestria fora do comum, né? E só fazendo um adendo com o Enzo, que o Enzo depois vai brigar comigo, mas eu queria muito que o Chiellini vestisse a camisa do Pisa, que o irmão gêmeo dele é diretor do Pisa. Ele poderia ficar na Itália, o Pisa pode ser que suba, tem um jogo importante, agora o jogo de volta, perdeu 1-0 para o Benevento, mas vai que acontece uma virada, vai que ganha os playoffs. Seria muito interessante continuar Chiellini na Lega A com o Pisa, da cidade dele. Seria muito interessante para a gente, né, que acompanha o futebol italiano, principalmente por continuar assistindo Chiellini na Lega Série A. Sei que pode não ser o interesse dele, mas seria muito interessante, porque é um jogador que vai fazer falta, né, ter o Giorgio Chiellini sendo comentado pela gente e também sendo visto no futebol italiano e na seleção italiana. É isso, Stefano. Vale lembrar também uma curiosidade aí para a galera, o Giorgio Chiellini, que além de ser um zagueiro histórico, com todas as qualidades técnicas de um excelente jogador de futebol, um dos maiores da história, com certeza, é formado em administração de empresas, né? Se formou em 2017 em administração de empresa e não duvido também que ele consiga nessa carreira aí dentro do futebol atuando na gestão. Olha... É de ver de ali? Pois é, então seria... A Juve tá precisando aí de... Se bem que agora o corpo pela direita, né? Porque tá muito pela esquerda, né? O Chiellini precisa de um cara pela direita também, né? Mas é isso. Fazer os meus votos aí... Igual o Stefano falou, é muito provável que o Chiellini não assista esse vídeo, até porque em português, não sei como é que é o português dele, jogou ali com o Alexandre, com o Danilo, tal. Pode ser que ele tenha aprendido uma palavra ou outra, mas... Enfim, Chiellini, de novo, obrigado por tudo. Você é um dos grandes da história da Juve do futebol italiano.
Muito obrigado por todos esses anos e é isso. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo que a gente queria fazer hoje. Essa homenagem, essa singela homenagem para o Giorgione, que deixou a Juventus e está deixando o futebol italiano também. Tivemos outra despedida também na Juve, mas depois a gente traz em outro vídeo aí para falar do Paulo Dybala, que também está deixando a Juventus depois de 7 anos com a Juve, né? Né? Tudo é possível, mas vamos esperar um pouquinho mais. Exatamente. Mas a homenagem hoje era justa e era necessária, porque o Chiellini não é só um ídolo da Juve, é um ídolo do mundo. Os amantes do futebol, acho que só os muito clubistas para não acharem o Chiellini um zagueiro espetacular como ele é, né? Não vou nem dizer que ele foi porque ele não parou ainda, mas como ele é, um zagueiro espetacular. E de novo, sendo chato, só tenho a agradecer por todos esses anos que eu tive o privilégio de vê-lo em campo, jogando pela Juventus. E é isso, Stefano. Passo a bola para você se despedir. Grazie a tutti, amici, e arrivederci. Então é isso, galera. Fica aqui a nossa emoção diante dessa despedida do Chiellini, muito provavelmente do futebol italiano, né? Querendo lembrar, vá para o Pisa, meu amigo. Mas, Chiellini, muito obrigado por tudo. Você me fez ter a segurança que eu sempre quis ter na defesa da seleção italiana, que eu não deixei de ter, né? Principalmente por você ser um grande jogador, uma pessoa excepcional, um cara que se doou acima de tudo, tanto lá de fora de campo como dentro de campo. Você é ídolo meu, é ídolo do Enzo, e tenho certeza de todos que amam o futebol, tá ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Vem muita coisa boa aí aqui no Papo Couch. A gente vai ter muitas novidades aí por vir, principalmente a partir de julho, então fiquem ligados, porque isso é Papo Couch.